convidado a vir. Mas você que faz parte de uma célula, você precisa vir, entendeu? Se você é líder, nem se fala, né? Se o líder não vier aqui, tem uma comissão aí, que nós vamos intimar, ela vai em casa buscar o Jardel, o Fábio, o Maxwell, né, Danilo? Eles que buscam o povo aí quando não vem. Então, brincadeira, mas é só para te dizer da importância, né, de você estar aqui. Então eu conto com os líderes de célula, mobilizando a sua célula. É um momento que vai gerar crescimento, né, revelação da visão, e vai trazer benefício para a sua liderança, para a sua célula. Então todo mundo que faz parte da célula precisa estar aqui 9 horas da manhã no próximo domingo. E depois nós vamos ter um momento encerrando de comunhão, assim como a célula, né? A célula começa com quebra-gelo, tem um momento do louvor, tem um momento da edificação e encerra com o lanche, né? Porque crente come bem, mas o lanche é mais do que apenas comer juntos, né? O comer juntos é poderoso. Então você vai entender isso na manhã da visão. Até porque que tem lanche na célula. A ideia é que na hora do lanche nós estamos ali tendo comunhão. Então nós vamos encerrar também essa manhã da visão com um momento de comunhão. Então você não precisa preocupar-se, porque o almoço vai vir prontinho lá da dona Lídia, né? Cozinha bem, você já conhece o sabor de lá, né? Então, só que eu vou precisar, a partir de terça, nós vamos colocar no grupo da igreja, que você dê o nome de quantas pessoas virão almoçar, para não correr o risco de alguém almoçar e o outro não almoçar. Nós queremos que todos possam almoçar. Então é importante, se você vai estar presente, vai ficar para o almoço, que você dê o seu nome. Nós vamos passar uma lista lá no grupo da igreja. E nós começamos, neste domingo pela manhã, retornamos o nosso curso de maturidade no nível 2. Então, graças a Deus, por ser um dia dos pais, né, muitos tinham compromissos extras. Nós tivemos aqui um grupo muito bom de irmãos, mas eu acredito que vai melhorar e pode melhorar, porque o curso é para toda a igreja. Você é membro desta igreja? Amém? Quem é membro aqui, fala amém. Amém aí, a maioria esmagadora. Então você é convidado a estar aqui. E esse curso é muito importante para o nosso crescimento, faz parte do nosso trilho do crescimento. Então, graças a Deus, começamos bem, muitos irmãos aqui, mas alguns irmãos ainda não estavam, e eu creio que eles vão estar, né, a partir do próximo domingo. Eu vou estar ministrando rapidamente a parte do curso e vou entrar na questão da manhã da visão. Já que nós vamos ter almoço, nós vamos terminar um pouquinho mais tarde do que o nosso horário de 10h30. Mas o curso de maturidade, nós vamos terminar no máximo 10h30. Hoje nós terminamos tudo aqui, era 10:11. Por quê? Porque teve a assembleia. Mas os outros dias não terá assembleia. Então o curso vai ser a palavra que eu pregaria no domingo de manhã, não vai ter 2 palavras. Então venha, você vai poder sair daqui 10h20, no máximo 10h30, para casa fazer o seu almoço. Com certeza vai dar tempo, então não perca essa oportunidade de ser edificado. E também nós vamos realizar, se o Senhor permitir, é desejo do nosso coração, mais um encontro com Deus esse ano. Provavelmente seja o último do ano, a não ser que Deus nos surpreenda aí com outras datas. Mas para isso é preciso orar, é preciso convidar as pessoas, porque o encontro só acontece se nós tivermos pessoas inscritas para participarem. Então, se você tem alguém que você deseja levar, ou se você ainda não foi, você pode fazer sua inscrição comigo, tá bom? Deus te abençoe, né? E com certeza você será mais abençoado ainda quando você voltar do encontro. Você vai contar um testemunho de tudo aquilo que Deus fará na sua vida naquele momento de encontro. Amém? Eu quero compartilhar a palavra. E para isso eu quero ler com você Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. A partir do versículo 1, que diz assim: Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor,
Trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. E então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Então aqui vai continuar falando sobre como deveria ser essa oferta, desse holocausto de um animal sacrificado, oferecido ao Senhor. Mas eu quero começar falando nesta noite, não vou concluir por causa do tempo, sobre 5 ofertas que estão aqui em Levíticos, que aponta para a cruz. E através dessas 5 ofertas, nós vamos ver a cruz de Cristo revelada aqui no livro de Levítico. Porque toda a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia é como um álbum de família que aponta sempre para um personagem, que é o Senhor Jesus. Sempre, se nós atentarmos na Bíblia, nós vamos ver o Senhor. Nós estamos estudando aqui no curso de maturidade sobre o plano de redenção. O plano de redenção é o plano de Deus para nos redimir, para nos perdoar, para nos salvar, para nos tirar do inferno e para nos conformar na sua imagem. A partir de Gênesis 3,15, toda a Bíblia vai estar mostrando, de alguma forma, Jesus. E aqui em Levítico não é diferente. Diego, o som aqui para mim tá bom, tá? Quando nós pensamos no livro de Levítico, muitas vezes nós consideramos um dos livros mais difíceis da Bíblia. Quando estamos lendo toda a Bíblia, às vezes quando chega em Levítico parece um pouco cansativo, porque nós pensamos assim, é tanto ritual, é tanto sacrifício, e ali em Levítico nós vamos ver a atuação dos sacerdotes, dos altares, dos animais, são diversos rituais que são muito distantes da nossa realidade hoje. Nós não vemos esse tipo de coisa. Colocar um animal lá num holocausto e queimar esse animal não é do nosso costume, da nossa cultura, porque isso foi escrito há tantos anos atrás, mas era da cultura bíblica. E isso, mais do que a informação de um ritual, isso nos fala de algo muito poderoso. Nós precisamos olhar para todo o Antigo Testamento na ótica do Novo Testamento. O que estava no Antigo era uma sombra daquilo que se cumpriria no Novo. Quando nós olhamos para Levítico através das lentes do Novo Testamento, nós descobrimos que neste livro está uma das maiores revelações de Jesus Cristo em toda a Escritura. Minha garganta hoje não está muito boa, peço perdão aos irmãos. Então cada altar, cada cordeiro, cada sacerdote e cada oferta que nós vemos aqui anunciavam antecipadamente a obra perfeita que seria realizada por Jesus no Calvário. Antes mesmo de Jesus nascer em Belém, antes mesmo dele vir literalmente nesta terra, Deus já estava pregando o Evangelho por meio destas figuras do Antigo Testamento. Então Deus estava aqui revelando o seu plano de salvação. E as 5 ofertas descritas em Levíticos não são apenas normas para o culto do povo de Israel, mas elas revelam diferentes aspectos da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Em cada uma das ofertas nós encontramos uma face da cruz.
Através dessas ofertas nós podemos ver a entrega de Jesus, a sua santidade, a paz que Ele conquistou para nós, o perdão que Ele ofereceu e a restauração tornou-se possível. Ao estudarmos cada uma dessas ofertas, nós vamos perceber que Deus não estava apenas ensinando um povo a fazer sacrifício, que era necessário naquela época. Para que os pecados fossem cobertos, era preciso oferecer um sacrifício. Mas Ele estava preparando o mundo todo para um dia receber o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo de uma vez por todas, que oferecesse em sacrifício. Toda a mensagem de Levítico, ela converge para uma única pessoa, Jesus Cristo, para a cruz de Cristo, para a obra e a pessoa de Jesus. Então é sobre isso que nós vamos aprender nesse e no próximo domingo, porque hoje não dá para concluir. E a primeira oferta que eu quero refletir com os irmãos para o nosso aprendizado é o holocausto. O holocausto, ela nos fala de Cristo, a entrega perfeita ao Pai. E esse texto que eu li com você, de Levítico 1. A primeira oferta apresentada a Deus em Levítico não é uma oferta pelo pecado, nem uma oferta de paz, mas uma oferta de holocausto. E esta ordem, irmãos, não é acidental. Deus colocou ela porque Ele tem um propósito que seja dessa forma. Deus está estabelecendo aqui um princípio espiritual que percorre toda a Bíblia. Ninguém pode desfrutar da comunhão com Deus sem antes passar pelo altar do sacrifício. Antes da paz existe a cruz. Antes da garantia da salvação existiu a cruz. Antes da restauração existe a entrega. Antes da comunhão existe a substituição. Nós só podemos ser restaurados em Cristo quando nós nos entregamos a Ele. Agora, aqueles que não se entregam, apesar de Jesus ter morrido, da obra da cruz está pronta, mas eles não recebem a restauração, porque não se entregaram. Então o holocausto, ele ocupa um lugar central no sistema sacrificial. E aqui o holocausto que eu falo é bíblico, né? Não é o holocausto que tem na história, que mataram muitas pessoas, nada disso. Então ele ocupa um lugar da oferta consumida pelo fogo. Nesse sacrifício, né, nesta oferta do holocausto, nenhuma parte ali do animal que era levado para aquele momento do sacrifício era reservado para o sacerdote. Depois nós vamos ver mais à frente, tinha um tipo de oferta que uma parte era reservada para o sacerdote. Toda a oferta era totalmente consumida pelo fogo até que ela se tornasse cinza. No meu drive aí, quem está no computador, tem uma imagem escrita assim, oferta, que é como que eles queimavam ali a oferta, no contexto da tenda do Antigo Testamento. Pode procurar com calma que está tranquilo aqui, né? Não pode mostrar a hora que vocês acharem. Nenhuma parte era reservada ao sacerdote. E nenhuma parte também retornava para o ofertante. Tudo era colocado sobre o altar e tudo pertencia exclusivamente ao Senhor. Era tudo queimado, era consumido, pertencia ao Senhor aquela oferta. E esse detalhe, irmãos, ele revela um aspecto maravilhoso da pessoa de Cristo. Durante toda a sua vida, Jesus viveu completamente voltado para a vontade do Pai. Jesus, ele se ofertou por completo. Ele não se ofereceu apenas parte dele. Não, mas ele se ofereceu por inteiro. Jesus viveu para a glória e para a honra do Pai totalmente. Está vendo essa imagem, né? Ali você está vendo a fumaça, né, onde ali o animal era oferecido, né? Lá nos tempos bíblicos mais antigos, na época do Abraão ainda, que não tinha tenda, então eles faziam ali um altar com muitas pedras e colocava ali o sacrifício e queimava. Depois, né, quando tinha a tenda, depois no templo tinha um local propício de oferecer essa oferta de holocausto.
E o fato dessa oferta ser totalmente consumida aponta para Jesus, aquele que se entregou totalmente, aquele que viveu para os propósitos de Deus. Ele nunca buscou os seus próprios interesses, ele jamais agiu motivado pela aprovação das pessoas, ele nunca colocou seus desejos acima do propósito divino, do propósito do Pai. Sua vida foi inteiramente uma oferta de adoração ao Pai, amém? Percebem que antes de Jesus se oferecer para morrer no nosso lugar, antes dele se ofertar como o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele ofertou a sua vida a Deus em primeiro lugar, ele ofertou a sua vida ao Pai em primeiro lugar. Então, isso nos ensina algo também. Você que já entregou a vida a Jesus, que é um salvo em Cristo, nasceu de novo, antes mesmo de você se ofertar, se consagrar para a obra de Deus, para os afazeres da obra, você precisa de ser alguém que adora constantemente o Senhor, ser alguém que oferece a sua vida realmente ao Senhor, que recebe a salvação, e que você e eu, que sejamos nós uma oferta agradável ao Senhor, sem restrição, com uma entrega total. O Senhor Jesus declarou em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E essa obediência, ela alcança o ponto máximo na narrativa bíblica, diante da perspectiva da cruz, quando Jesus estava ali no Getsêmani, ele sabia o que lhe aguardava. Ali Jesus, ele já estava sentindo o peso do pecado que ele enfrentaria, não do seu, porque ele nunca pecou, mas do meu, do nosso, do pecado de toda a humanidade. E quem lembra do vídeo que nós assistimos semana passada no momento da ceia do Senhor, uma ilustração, nós vemos ali que tudo de mal foi vindo sobre Jesus, e ele recebia um impacto, mas aquele impacto, ele era muito mais profundo do que o que nós vimos naquela encenação. Diante do Getsêmani, Jesus prova que realmente ele veio fazer a vontade do Pai. Lucas 22:42, ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. E assim foi feita a vontade do Senhor. Ali Jesus estava dizendo: olha, tudo que eu sou é para ti, Senhor, a minha vida eu dou a ti. O próprio Deus se entregando a si mesmo. Então o holocausto, essa oferta do holocausto revela muito mais do que a morte de Cristo, mas revela uma vida inteira, perfeita, de submissão ao Pai. Jesus, ele só teve a autoridade que ele teve nessa terra, porque ele era submisso totalmente ao Pai. Mas ele era Deus, pastor, por isso que ele tinha autoridade. Sim, ele era Deus, mas ele era 100% humano, e como humano ele precisava da autoridade de Deus sobre a vida dele. Hoje nós aprendemos que Deus nos criou para nós expressarmos e representá-lo. Jesus era a exata expressão de Deus, por isso ele tinha tanta autoridade. Deus nos criou para representá-lo, isto é, exercer autoridade. Está lá em Gênesis 1:26, dominai sobre os peixes, sobre as aves. Deus deu essa autoridade ao homem, falamos sobre isso no nosso curso hoje pela manhã. Mas Jesus, ele é a exata expressão, mas ele viveu uma vida submissa à vontade do Pai. A cruz não foi um ato isolado de obediência, a cruz foi o ponto culminante de toda a obediência. A cruz foi o ponto relevante, mostrando que Jesus estava no centro da vontade de Deus, do Pai, mas toda a sua vida foi baseada na vontade de Deus, amém? Um outro detalhe é que o animal oferecido, ele precisava ser perfeito, sem defeito algum. Deus jamais aceitou qualquer sacrifício imperfeito, porque aquele sacrifício perfeito
apontava para aquele que viria, que é o mais perfeito de todos, que é Jesus Cristo. E essa exigência nos ensina que somente um Salvador absolutamente santo poderia plenamente satisfazer a justiça divina, porque Deus é santo, 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 diz a Bíblia. Ele é totalmente santo, não há nenhuma mancha nele, no seu caráter, na sua pessoa. E para satisfazer a justiça de Deus por causa do pecado, teria que ser alguém santo, perfeito. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso nenhum de nós estávamos e nem estamos qualificados para morrer pela salvação, nem nossa nem de outro. Mas Jesus estava. Apenas Cristo viveu sem pecado. 1 Pedro 1,19 fala que Ele é o Cordeiro, sem defeito, sem mácula. A sua santidade o qualificou para se tornar um único sacrifício capaz de remover definitivamente a culpa que o pecado trouxe sobre toda a humanidade, a condenação que o pecado trouxe sobre todos nós. Mas entretanto, todas essas coisas, o holocausto também revela algo sobre a nossa própria condição. Muitas pessoas imaginam que o maior problema do homem são os seus atos pecaminosos. Pensam que abandonar alguns vícios, mudar alguma maneira de se comportar, ou de falar, ou de agir, corrigir alguns comportamentos, vai tornar alguém melhor. Já ouviram alguém dizer assim: eu mudei agora. Eu era uma pessoa ignorante, agora eu estou mais paciente. Já ouviram alguém dizer isso? Eu explodia qualquer coisa. Esse é um dos exemplos, tem tantas áreas. Mas não existe mudança verdadeira sem Cristo. A mudança sem Cristo é um esforço do braço, e uma hora o braço do homem cansa. Já viu alguém que diz assim: cansei de ser bom? Já ouviu alguém dizer assim? Porque ele estava sendo bom na força do braço. Isto é, agora eu não vou ter paciência com mais ninguém. O estopim estourou. Mas o verdadeiro problema do homem é muito mais profundo. Os atos pecaminosos, as nossas atitudes, as nossas reações, as nossas práticas erradas, elas têm a raiz na natureza humana que foi corrompida pela natureza do pecado que nós herdamos de Adão. Nós pecamos porque existe uma natureza de pecador. Se você plantar um pé de limão, ele vai produzir limão. Mas mesmo antes de produzir, que ele ainda é uma planta nova, você fala que ele é um pé de limão. Você já sabe quem ele é. Por isso Cristo, Ele não morreu apenas para perdoar aquilo que nós fizemos de errado. Ele não continua apenas perdoando o que nós fazemos ainda de errado, mas Cristo morreu para tratar com aquilo que somos. Por isso Paulo afirma em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O velho homem não é só a sua maneira errada de agir. O velho homem é a natureza interior, é o veneno da serpente que foi injetado em nós e que agora ele produz morte. De alguma maneira, vai produzir em algum momento. Então o evangelho, irmãos, o cristianismo não é uma reforma moral. Não é primeiro mudar o exterior, mudar a forma de falar, não. É primeiro mudar o interior. E depois vai mudar sim o exterior, a forma de vestir, a forma de falar, a forma de agir, de se comportar. O cristianismo em Cristo, a cruz nos faz uma nova criatura. Então um versículo tão conhecido, eu creio que todos que passaram pelo o batismo, eles leram esse versículo, nem que seja uma vez na vida.
E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O que é ser uma nova criatura? Nós levamos só para o comportamento. O Danilo agora comporta melhor que antes. O Cristiano, a nova criatura, comporta melhor. Sim, vai comportar melhor. Mas não é o comportamento que muda primeiro, muda a natureza, quem nós somos. Jesus veio substituir a nossa natureza caída, a nossa natureza que herdamos de Adão, e injetar em nós a natureza dele mesmo, a natureza de Deus. Por isso a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, no ato do novo nascimento, vem morar no nosso espírito, no espírito do homem, porque nossa composição é corpo, alma e espírito. O espírito é a parte que nos liga a Deus, e aí ele muda a nossa natureza. Então a salvação é muito além do que mudar hábitos, é receber uma vida dentro de você. Que vida é essa, pastor? É a vida de Deus, é receber uma nova natureza. E agora você até peca, mas você não é mais um pecadeiro. Você não sai por aí produzindo pecado o tempo todo. Se você nasceu de novo, porque agora você tem a natureza de Cristo, você vai produzir obras de justiça, amém? Estão entendendo? Não está entendendo nada, amém? Estão quietinhos? Falei, às vezes não está entendendo nada, né? Mas está entendendo, né? Então a salvação é mais do que mudar hábitos. Para mudar um hábito, precisa de mudar a natureza. Se você conseguir mudar a natureza, colocar a natureza de uma galinha numa vaca, ela vai tentar botar ovo, não é verdade? Por mais que ela não consiga. Mas ela não faz isso porque a gente não consegue mudar a natureza dela. Mas quando muda a natureza, muda o comportamento. E um dos momentos mais marcantes nesse ritual da oferta de holocausto acontecia quando o ofertante colocava as mãos sobre a cabeça do animal, e ali ele estava identificando-se com aquele animal. Era como se ele estivesse dizendo: olha, essa vítima está assumindo o meu lugar, esse animal está morrendo por mim, ele não fez nada, eu fiz, mas ele está morrendo por mim. E ele colocava a mão ali como uma transferência do pecado dele para aquele animal, e aí ele seria purificado. Logo em seguida, nesta oferta, o próprio ofertante é que sacrificava o animal. Sabe por que Deus permitiu isso nessa oferta? Para que o ofertante entendesse a gravidade do pecado. O salário do pecado sempre foi a morte. Romanos 6,23 diz isso para nós. Não havia e não houve nenhuma reconciliação sem derramamento de sangue. A reconciliação requer derramamento de sangue. E esta cena encontra o cumprimento perfeito na obra do Calvário. Lá Cristo assumiu a minha e a sua, a nossa culpa. Lá Cristo recebeu a minha, a sua, a nossa condenação. E morreu como substituto, nos substituindo. Isaías anunciou isso séculos antes de acontecer. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, Isaías 53:6. Na cruz aconteceu a maior troca da história. Nossa culpa foi colocada em Cristo, a sua justiça foi colocada em nós. Para receber isso é preciso crer. Porque o fato que é verdade, mas quem não crê não recebe. Então a nossa identificação com Cristo vai além do perdão que recebemos. Quando Cristo morreu, também nós morremos com Ele. O velho homem foi crucificado, isto é, a natureza pecaminosa, para que pudesse agora ressurgir a natureza de Deus em nós. E por fim, todo animal era consumido pelo fogo. O fogo na Bíblia também apresenta o juízo de Deus. Nesse momento, nesse contexto, era isso. Na cruz, esse juízo caiu sobre Cristo. Toda a ira divina contra o pecado foi satisfeita no Filho de Deus. O amor de Deus não anulou a sua justiça. Deus nos ama
e sempre nos amou, mas Ele não fez de conta que não viu o pecado. Apesar de Deus nos amar, Ele leva muito a sério o pecado. E aí a sua justiça teria que ser satisfeita, isto é, teria que haver uma punição por causa do pecado. Mas essa punição teria que ser oferecida por alguém perfeito. E ali na cruz encontraram-se o amor e a justiça de Deus. Na cruz, Deus permaneceu perfeitamente santo, porque a sua justiça não foi ferida. Ele não foi corrompido pelo pecado, Ele não aceitou o pecado, mas Ele ofereceu a graça ao pecador. Na cruz, ambas as coisas aconteceram. O amor de Deus foi manifesto, com Jesus se entregando, e a justiça de Deus foi satisfeita, com Jesus se entregando e morrendo no nosso lugar. E quando Cristo ressuscita, confirma que Deus aceitou o sacrifício. Os nossos pecados não puderam matar Jesus, porque morte não é deixar de existir, mas é separação. E a morte final é separação eterna, mas Jesus ressuscitou. Nem a morte física o venceu. Então isso mostrando que Deus havia aceitado aquele sacrifício e que não há mais necessidade de novos altares naqueles moldes, de oferecer animais. Novos cordeiros não precisam ser sacrificados, porque o holocausto encontrou o seu cumprimento definitivo na pessoa de Jesus Cristo. E toda a vida cristã começa quando compreendemos essa verdade. Antes de qualquer serviço para o Senhor, antes de qualquer ministério na obra de Deus, somos chamados a nos render completamente àquele que primeiro se entregou por nós. Eu quero, pastor, fazer parte da obra de Deus nessa igreja. Que bom, glória a Deus. Se renda primeiro ao Senhor, se oferte primeiro ao Senhor, seja cheio da vida de Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Faça como Jesus, viva para o propósito de Deus. Você quer fazer pelo propósito de Deus? Ou você quer fazer porque você tem desejo de fazer ou por outros propósitos? Não, precisamos servir o Senhor como Jesus serviu, por causa do propósito de Deus. Servir o Senhor, fazendo a vontade dEle o tempo todo, abrindo mão da nossa vontade, nos oferecendo como uma oferta agradável ao Senhor. Assim como Cristo se ofereceu não só na cruz, mas enquanto caminhou nessa terra, Ele era uma oferta viva ao Senhor, porque Ele vivia para a glória de Deus. É por isso que na nossa igreja nós temos um trilho do crescimento. É por isso que nós queremos levar todos a crescerem, para serem crentes vencedores, não somente salvos, mas salvos que cumprem o propósito de Deus, porque Cristo teve uma vida dedicada, Ele teve uma vida consagrada ao propósito do Pai, e Ele era Deus. Então eu também quero ter, você também quer ter. Antes mesmo de fazer algo para o Senhor, nós queremos fazer debaixo da consagração ao Senhor, com uma vida ofertada primeiro ao Senhor. Antes de eu vir aqui ministrar essa mensagem, eu primeiro preciso me encher de Deus, além de prepará-la. Antes do ministério de louvor, vir aqui louvar, nós precisamos primeiro ser uma oferta ao Senhor, sermos um louvor ao Senhor, e é claro, nos preparar, ensaiar, fazer tantas coisas. Antes de você dirigir um culto, fazer um momento do dízimo, que seja o mais simples. Antes de você ir lá na sua célula, fazer o quebra-gelo, você precisa primeiro ser uma oferta agradável ao Senhor. Você precisa se oferecer a Ele, entregar a sua vida a Ele. Eu já entreguei, pastor. Você entregou para ser salvo, mas entregue agora em consagração. Diga: Senhor, minha vida pertence ao Senhor. Eu vou fazer esse quebra-gelo para o teu propósito. É assim. Não dá para ter uma experiência espiritual com Deus sem que nós primeiro possamos passar pelo holocausto, nos oferecer ao Senhor, não para perdão dos pecados que Jesus já fez, mas nos oferecer como alguém dedicado ao nosso Deus. Amém? Nós vamos cantar um último louvor e encerrar o culto nesta noite.
E no final eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui nessa noite com um desejo no coração de estar buscando algo além do que você ouviu, além do que você já adorou, cultuou. Você talvez tenha uma causa que você queira colocar diante do Senhor. Então no final desse louvor eu vou estar orando, encerrando o culto desta maneira, né? Eu preguei só sobre a primeira oferta, porque eu gosto muito de respeitar o horário. E hoje nós tivemos, né, a homenagem para os pais, o culto esticou um pouquinho, não tem problema, é assim mesmo. Mas nós vamos manter mais ou menos nosso horário. Na próxima semana eu vou continuar falando sobre a segunda oferta de Levítico, que aponta para a cruz do Calvário, que fala sobre aquilo que Jesus já fez por nós. Se você estiver sentindo bem, quiser, fique de pé. Se você não puder também, fique à vontade, como você está, mas não deixe de adorar o Senhor. Se ofereça a Ele, através desse louvor. Se ofereça ao Senhor. Mais uma vez, que seja um momento de entrega a Ele, dizendo: Senhor, eu quero ser como Jesus. Eu quero ofertar a minha vida. Eu quero viver uma vida totalmente dedicada a Ti, aos Teus propósitos, aos Teus planos, porque isso é do agrado do coração de Deus. Estás aqui, Isso. movendo entre nós. Adore a presença santa do Senhor entre nós. Adorarei. Estás aqui, moldando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Adore ao Senhor. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Enxuga as lágrimas,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Vamos orar, coloque a sua vida diante do Senhor. Nosso Deus é um Deus de milagre. Qual o milagre que você precisa? Qual o milagre que você deseja? Coloque diante dele. Ele está entre nós, abrindo os caminhos, transformando as situações, mudando história, mudando destinos. Então se coloque diante dele, creia que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Jesus já veio, ele já abriu um novo e vivo caminho que nos leva até o Senhor. Então você pode receber todas as bênçãos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te louvamos, te agradecemos por este momento. Eu entrego agora cada vida diante do Senhor, cada um que tem uma necessidade de algo, que está agora clamando a Ti, que está agora colocando suas vidas diante do Senhor. Que a bênção do Senhor os alcance, que o Senhor venha operar os milagres agora, Pai, por causa da Tua bondade, da Tua graça e do Teu amor. Que o Senhor transforme, que o Senhor abra, Pai, os caminhos onde precisa ser aberto, que o Senhor mude corações, mude mentalidade, que o Senhor dê a provisão, que o Senhor dê a cura física agora, Pai. Mentes saudáveis nós declaramos, ó Pai. Abençoe esta semana que está apenas iniciando, que ela seja cheia da Tua bênção, do Teu favor, da Tua graça, da Tua direção, da Tua proteção, ó Pai. Consagramos esses dias ao Senhor e nossas vidas, Pai. Esta é a oração que faço em nome de Jesus. Estenda suas mãos e o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra e com todos que aqui estão. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Esse 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 é quem tu és.
Irmãos, podem buscar as crianças, fazendo um favor aos pequenos, pais dos pequenos.